Nossa Vida Melhor está de volta e a gente vai falar de um assunto bem importante: a saúde dos nossos olhos. Às vezes a gente é negligente com eles, né? Acha ótimo enxergar e esquece de dar uma passadinha no oftalmologista. Fazer exames, isso só quando incomoda, né? Quando vem uma conjuntivite, quando você descobriu que já não enxerga mais de perto, tem que esticar o braço. Gente, segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,5 milhões de brasileiros são portadores de algum tipo de deficiência visual. Então a gente trouxe hoje um especialista para nos ajudar a tirar todas as dúvidas relacionadas às doenças que podem até levar à perda da visão. Ou seja, vamos aprender porque a gente vai fazer a prevenção agora certinho. Combinado? Seja muito bem-vindo, doutor Marcos César Helena, que é oftalmologista. Ele especializou-se em cirurgia refrativana em Harvard, nos Estados Unidos. É chefe do serviço de oftalmologia do Hospital Lefort, no Morumbi. Já esteve aqui com a gente em outras ocasiões. Seja muito bem-vindo mais uma vez, eu viu? Agradeço o convite. A gente sempre fica achando que nunca vai acontecer com a gente, né? Até que conhece alguém que perdeu a visão, conhece um outro alguém que está com um problema mais sério, aí começa a ficar em estado de alerta, preocupado. Mas esses casos são frequentes? Muito frequentes, muito frequentes. Eu, assim, tenho vários exemplos de parentes, amigos que levam os filhos ou às vezes eles mesmos vão ao consultório por uma consulta de rotina, acham que não tem nada e tem problemas às vezes graves, né? A pessoa nunca foi ao oftalmologista ou foi pela última vez há 20 anos, não tem nada, que nem você falou, acho que... E quando chega lá tem e não percebe. É incrível como existem várias doenças que são silenciosas, a pessoa não percebe. E quando a gente faz o diagnóstico, já não tem muito o que fazer. Bom, a gente tem aí uma relaçãozinha de médicos que a gente deve passar com uma certa frequência, né? Uma visita no dentista, por exemplo, a cada 6 meses. As mulheres vão no ginecologista também a cada 6 meses, mas no máximo a cada ano, mas tem que ir. Mamografia todo ano. No oftalmologista, qual que é a frequência de visitas? Essa é uma excelente pergunta, porque depende um pouquinho da faixa etária, né? Uma coisa que é importante dizer é sobre crianças. Normalmente os pais levam para fazer um exame oftalmológico quando a criança tem lá uns 5, 6 anos de idade, que estão na escola, começando a alfabetizar e tudo mais. Isso é um pouco tarde. Na verdade, a primeira consulta oftalmológica ideal seria aos 6 meses, até os 6 meses, entre 3 e 6 meses de idade. E essa primeira consulta é super importante. No oftalmologista, não no pediatra? Então, isso é uma coisa interessante, porque o pediatra, teoricamente, deveria encaminhar para o oftalmologista, né? Mas muitas vezes não encaminha. Então, o pediatra não tem condições de fazer alguns exames específicos dos olhos, importantes nessa fase da vida. Porque a gente, até os pais percebem, ou mesmo o pediatra percebe, quando uma criança enxerga mal. Porque ela tem um comportamento de quem enxerga mal. Mas ela pode enxergar mal de um olho só, e o outro enxerga bem. E assim é fácil, em muitos casos, reverter o problema do olho ruim se tratar logo. Se demorar até os 5 ou 6 anos, aí praticamente não dá para fazer nada. Puxa vida, então é bom a gente ficar então, realmente atento a isso. Essa pergunta é importante. Em crianças, a primeira a partir consulta, de 6 meses de idade? Entre 3 e 6 meses, até 1 ano é uma idade importante para a primeira consulta. Depois disso. E a partir daí, se até com 1 ano não tiver nada, a cada 2 anos, uma criança que tem um comportamento normal, não tenha nenhum problema, tudo bem. Depois, na adolescência, existe uma fase de crescimento do olho em que, frequentemente, as pessoas se tornam míopes. E também isso passa desapercebido. A gente chega, às vezes, atende uma criança que tem lá 3 graus, não enxerga nada. E os pais não... Eles falam, ele faz uma caretinha, às vezes, para enxergar, mas não tem noção de que a criança enxerga mal. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento escolar, por exemplo. Claro. A criança está lá, está difícil de enxergar, ela acaba não ficando atenta. Pode dar dor de cabeça também, né? Dor de cabeça é um outro tipo, não a miopia, mas um outro tipo de grau pode dar dor de cabeça também. Então, essas dificuldades de enxergar podem atrapalhar o desenvolvimento intelectual da criança, ou escolar, né? Então, nessa fase de crescimento, possivelmente 1 vez por ano. E depois, na vida adulta, também 1 vez por ano. Depois dos 40 anos, principalmente, começam a aparecer outras doenças, né? Então, 1 vez por ano, acho que
número bom para passar no oftalmologista. Então, a gente tem que dar uma passadinha, né? E a gente tem que cuidar do nosso corpo como um todo. Não vamos ser negligentes, tá? Tem muitas perguntas, a turma participa através do nosso WhatsApp. Eu já vou fazer algumas delas. A Rosimeire Marques Ramos, ela é de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. E ela gostaria de entender melhor sobre a medição da pressão ocular para diagnosticar o glaucoma. Ela quer saber também como é que é feito, qual é o valor que indica a doença e tudo isso. Bom, essa é uma pergunta importante, né? Lembra que eu falei que acima dos 40 anos é importante? Porque uma das doenças que começa geralmente a aparecer depois dos 40 anos é o glaucoma, que é o aumento da pressão ocular. Se bem que o glaucoma pode aparecer até em bebê, né? E por isso que uma criança de 6 meses precisa ser examinada, porque a gente já consegue ver indícios de glaucoma num bebê de 6 meses, ou até ao nascimento a gente consegue ver. Então, para a gente fazer o diagnóstico de glaucoma, a gente precisa ter uma pressão dos olhos elevada. É isso que causa as lesões do glaucoma. E para medir a pressão, a pergunta da Rosimeire, né? A gente tem duas formas. Uma delas, bom, as duas formas têm o mesmo princípio. A gente aperta o olho. Por exemplo, quando você vai ver se o pneu de uma bicicleta está cheio ou não. Dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha. Se ele estiver mole, é porque está baixa a pressão, se estiver duro, a pressão está alta. Basicamente, existem alguns instrumentos que fazem isso. Eles vão lá e apertam o olho. Obviamente, isso é feito com anestésico, a pessoa não sente nada. E é assim que a gente mede. Essas medidas têm valores normais, né? Ou alterados. A grande maioria das pessoas tem em torno de 14 de pressão, 14 milímetros de hidrogênio, de mercúrio, desculpa. Essa é a medida normal de pressão. Mas a gente considera normal até 21. Mas isso é para uma média populacional. Existem pessoas que têm 22 de pressão, 23, mas essa pressão não afeta o olho dela. Então, ela é uma pessoa que tem uma hipertensão ocular, mas não tem glaucoma. E, ao contrário, tem pessoas que têm menos de 21, tem 20 ou 19, e tem lesão glaucomatosa, ou seja, aquele 19 já é uma pressão alta para aquela pessoa, geralmente pessoas mais idosas. Essa hipertensão ocular, ela tem algum sintoma? Quem tem, sente? Excelente pergunta, não sente. Então, vamos falar um pouquinho do glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira prevenível, não sei se existe essa palavra, o que dá para prevenir no mundo, é a principal causa de cegueira que dá para prevenir. E bastava medir a pressão em alguma vez na vida. Só que, por que as pessoas não percebem? Porque a pressão alta vai lesando o nervo óptico e a retina de uma maneira lenta e a pessoa vai perdendo a sensibilidade à luz. Então as coisas vão ficando mais escuras, muito devagarzinho. Imagina que você morasse dentro de um estúdio como esse, sem janela, e que a luz... Pode colocar a imagem do glaucoma aí. Eu já vou falar dessa imagem. Vamos dizer que existisse um dimmer, sabe aquele aparelhinho que vai diminuindo a luz? A gente fosse diminuindo a luz muito devagarzinho até apagar. Só que entre estar 100% aceso, como está agora, e 100% apagado, iriam passar 30 anos, por exemplo. Então, ou seja, o que se muda de um dia para o outro é mínimo, nada. É nada, né? A pessoa então, não percebe. Então, às vezes, a pessoa já vê muito escuro e acha que aquilo é normal. Né? E outra coisa que o glaucoma faz também, principalmente, essa perda da sensibilidade é mais periférica. Então, a pessoa vai primeiro perdendo, vai ficando escura o campo de visão periférico. Completamente escuro. Ele vai fechando o campo, vai fechando. É isso? Coloca a imagem, que eu acho que dá para todo mundo entender melhor, por favor. Essa imagem que eu coloquei é só uma foto do fundo do olho. Nessa foto a gente vê um círculo rosado com uma coisa branca ali no meio. Aquela área branca é uma escavação que a gente chama do nervo óptico. Normalmente essa escavação é pequenininha, ela é mais ou menos 1/4 daquilo, do que a gente está vendo nessa foto. Então, esse é um paciente que tinha um buraquinho no meio do nervo óptico e que a pressão ao longo dos anos foi causando um buracão. Então, essa pessoa já tem uma alteração de campo visual, de sensibilidade. E ela vai fechando, vai ficando pequeno o campo visual. Ficando restrito, tubular, que a gente chama. Tá. A gente volta para falar mais sobre isso e responder mais outras perguntas, tá bom? Tá bom. Vamos continuar? Vamos continuar falando com o Dr. Marco, respondendo as dúvidas da turma que já mandou pelo WhatsApp. Todo mundo querendo aprender mais sobre
a visão, né? Como cuidar. A gente estava falando de glaucoma, a Ana Paula, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ela diz, a minha mãe tem glaucoma e também usa óculos. Eu também posso ter essa doença no futuro? Olha, o fato de usar óculos tem uma relação muito pequena com glaucoma. Então, se você usa óculos ou não, isso não muda muito vamos dizer, a chance de você ter glaucoma. Mas o fato da sua mãe ter, isso aumenta. É um dos principais fatores de risco é ter alguém próximo na família que tenha glaucoma. Existe, por exemplo, a pessoa descobriu que ela está lá com uma predisposição ao glaucoma. Tem algo que ela possa fazer para evitar? Sim, e medir a pressão do olho. Na verdade, não existe nenhum comportamento que você possa ter para diminuir a pressão. Se ela for aumentar, ela vai aumentar de qualquer jeito. Na verdade, tem uma coisa que pode aumentar ainda mais a pressão, que é, em algumas pessoas, o uso de corticoide. Então, às vezes, pomadas dermatológicas, isso é frequente. A pessoa está tratando lá uma micose, uma doença dermatológica lá com corticoide cronicamente. Isso aumenta a pressão do olho. A pessoa para de usar o corticoide e a pressão baixa. E não tem um remédio para baixar a pressão do olho? Existe. Então, uma vez que a gente faça o diagnóstico, a gente veja que a pressão está alta, o tratamento geralmente é simples, com um colírio apenas resolve. Existem até 4 medicações, tipos de medicações diferentes que podem ser associadas tópicas, né, colírio, para controlar a pressão do olho. Então, você usa o remédio, a pressão baixa. Você para de usar o remédio, a pressão sobe. Então, o tratamento não cura a doença, mas ele controla. Que nem a pressão arterial, por exemplo, diabetes, tudo mais. Então vai ter que usar esse remedinho provavelmente para a vida toda, mas não vai correr o risco de perder a visão. Se tratar adequadamente, Se tratar, não. Esse colírio, por um acaso, é aquele colírio que faz o cílio crescer? É um deles, é. Esse colírio, para quem não tem problema com glaucoma e quer usar só com esse fim estético para fazer o cílio crescer, ele é prejudicial? Não, ele não é prejudicial. Ele tem 2 problemas. Não, problemas não. Um é caro, né? E você vai abaixar a pressão do olho desnecessariamente, provavelmente isso não vai trazer nenhum problema para o paciente abaixar um pouquinho a pressão do olho. Mas ele é caro. E outro, você, por exemplo, tem olho claro, começar a usar o colírio, ele vai ficar escuro. Vai ficar castanho. Não quero. Cada vez mais escuro. Não vou fazer isso. Então ele escurece os olhos. Ele escurece os olhos? Sim. Bom, vamos lá, continuando aqui, a Jaqueline Ribeiro dos Santos, ela é de Fazenda Rio Grande, no Paraná, e ela quer saber o seguinte: na minha família, um tio meu perdeu a visão por causa do diabetes. Eu gostaria de saber por que diabéticos têm tanto problemas de visão, qual é a relação e o que podemos fazer para evitar? Sim, o diabético ele pode ter alteração da visão por vários motivos. O mais simples é o seguinte: quando a glicemia começa a variar, isso pode mudar a densidade do cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho. Então, a mudança do açúcar no sangue deixa o cristalino, por exemplo, mais denso e a pessoa fica míope. Então, ela começa a enxergar mal. Isso eu já, algumas vezes no consultório, já diagnostiquei diabetes no paciente por causa da alteração visual. O paciente, doutor, faz algum tempo, sei lá, de 1 mês ou 2 para cá, eu não enxergo mais nada de longe. A pessoa estava míope. Aí você pergunta se ele tem algum sintoma, tal, aí você vê os sintomas de diabetes, ir muito ao banheiro, etc. Vai fazer exame e estava diabético. Daí ele volta, ele trata o diabetes, controla o açúcar, a visão volta ao normal. Olha, então dá para reverter. Simplesmente é uma questão de grau. O diabetes pode alterar o grau da pessoa transitoriamente. Mas também o diabetes tem outras coisas que podem causar baixa da visão. Uma delas é a aceleração da formação de catarata. Catarata é uma opacidade dessa lente que eu acabei de falar, que é o cristalino. O cristalino vai ficando opaco dentro do olho, não é uma coisa visível, ninguém vê uma catarata olhando assim, não dá para ver. A não ser que ela esteja muito avançada, mas geralmente não se vê. E esse cristalino vai ficando opaco naturalmente, né? Catarata é uma coisa que todo mundo vai ter se ver bastante, que nem cabelo branco e ruga. Todo mundo vai ter se ver bastante. É uma degeneração natural de um órgão do olho. Mas o diabetes acelera isso. Então as pessoas operam 10 ou 20 anos antes a catarata quem tem diabetes. E em terceiro lugar, o diabetes ele altera muito, se quiser mostrar uma foto aí, tem uma foto de fundo de olho do diabetes, ele altera muito o fundo de olho. Os vasos sanguíneos, todos do corpo... Essa foto não, essa do glaucoma, essa não? Foto. Essa? Não, essa aí. É uma outra foto do fundo do olho. Eu não tenho como apontar aqui um apontador, né? Mas, de qualquer forma, essa foto aí, eu não sei como é que está lá na tela dos telespectadores, mas ela tem várias hemorragias. Lá no fundo do olho tem vários pontinhos vermelhos de hemorragias. E depois tem uma outra mancha mais na parte superior, que a gente chama de exudato, que é um sinal de
de falta de oxigenação da retina. Então, essas alterações vasculares da retina secundárias ao diabetes são a principal causa de cegueira do diabetes. Essa é uma cegueira que, se não cuidar, aí acaba não sendo reversível. Acaba levando uma baixa visual importante, às vezes um descolamento de retina e, eventualmente, cegueira total. Bom, prevenção à cegueira, a gente falou aí das principais causas, então, para todo mundo ficar bem atento, da importância de passar no oftalmologista. A gente tem um minutinho, queria uma consideração final, um alerta para toda a população, doutor. Olha, eu acho que o alerta é esse. A pessoa está se sentindo bem, não quer dizer que não tem nada, né? Até uma coisa comum, os pacientes me perguntam se tem problema usar óculos de camelô para... Não tem problema. Pode usar óculos de camelô para ver de perto. Isso não é um problema, não vai fazer mal para você. O que vai fazer mal para você é você deixar de ir ao oftalmologista porque você resolveu o seu problema com óculos de camelô. Então é isso. A mensagem é sempre dar uma olhadinha para ver se está tudo bem. Precisa ir ao oftalmologista. Mesmo que esteja achando que está tudo bem. Muito bem. Doutor Marco César Helena, muito obrigada mais uma vez. Telefone para contato 011-3168-5311. E cuide-se, viu? Você é importante para nós todos e eu quero que você entenda a sua importância diante da vida e a sua responsabilidade diante da sua saúde. Tem que se cuidar. Obrigada.